A paz do Senhor Jesus, está começando mais um devocional, onde nós vamos meditar da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes de mais nada, eu quero desejar que as bênçãos do céu repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje nós vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 38, para a nossa introdução. Diz a palavra de Deus: ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito interessante, que é diante das tempestades. Nós vamos fazer uma divisão em 5 partes, melhor dizendo, que é uma realidade, que é a tempestade. Depois, Jesus em silêncio. Depois, no terceiro tópico, e esse tópico é o melhor deste vídeo, porque eu acredito que Deus tem um direcionamento para a sua vida, que Deus falou no meu coração, que é o tópico 3, a ação de Jesus Cristo. Quarto, o questionamento. E quinto, o espanto de ver quem era Jesus Cristo. São 5 blocos pequenos que a gente vai estar examinando ele. E à medida que a gente for observando, nós já vamos tirando lições práticas. E no final deste vídeo, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso dia. Amém? Vejamos então o primeiro, uma realidade, a tempestade, que está no versículo 35 ao 37. Aqui do meu lado direito vai aparecer o texto sagrado. Isso significa que você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus juntamente comigo e ser edificado por ela. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que se enchia. A primeira coisa que nós podemos tirar aqui é que os discípulos eles foram com Jesus para um outro lugar. E neste caminho, neste percurso de ir para outro lugar, aconteceu uma tempestade. Que nós vamos aqui fazer um simbolismo que é dificuldades na vida, ok? Então, eles indo para o outro lado, começou a tempestade. E é interessante quando nós olhamos para o próprio Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 25, que diz que uma coisa natural que acontece são as tempestades, que provam a nossa fé, a nossa posição, a nossa postura. Diz no Evangelho de Mateus o seguinte: E desceu a chuva, correram as torrentes ou tempestade, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Isso aqui é no final do Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus deixando claro que aqueles que se apegam à sua palavra terão então dias de tempestades, mas não irá cair a sua casa. E aqui nós vemos os discípulos indo para o outro lado, mas no meio desse percurso a tempestade os alcançou. E nós sabemos que enquanto Jesus Cristo esteve aqui, ele usou de toda a forma didática para ensinar os seus discípulos. E então essa tempestade iria provar eles, iria trazer para eles um teste, uma prova, para eles entenderem qual deveria ser o posicionamento e entender também, logicamente, quem era Jesus Cristo. Então uma realidade que nós vemos é que a tempestade vai acontecer. E isso é inevitável. Qualquer momento das nossas vidas nós podemos nos deparar com a tempestade, com momentos de crise. E é interessante que a tempestade estava muito bravia, a tal ponto que o barco parecia que iria se afundar, estava se enchendo de água. Então essa é uma realidade um pouco dura, mas é uma verdade.
dias de tristeza chegarão na nossa vida. Dias de angústia chegarão na nossa vida. Talvez uma doença, talvez o desemprego, talvez problemas na família irão acontecer. Mas o que importa para a minha vida e para a tua vida é saber que Jesus Cristo, Ele está nos acompanhando dentro do nosso barco. E é isso que importa. E isso nos leva ao segundo bloco, que é Jesus em silêncio. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, Jesus ele fica quieto. Enquanto a tempestade está acontecendo, Jesus está dormindo. É um símbolo do silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Jesus sabia o que iria acontecer. Mas Jesus então queria ver o que eles iriam promover diante daquela situação. E isso nós lembramos de quem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento? A história de Jó. Jó é aquele que passa por tudo sem Deus dar sequer uma palavra para ele, mas ele se garante na obediência e no temor a Deus, crendo que o seu Redentor iria levantar. Então nós entendemos aqui que embora a tempestade pode estar acontecendo, e você ora, você jejuma, você lê a palavra de Deus, mas você não tem nenhum norte, nenhuma direção, saiba que este silêncio não significa necessariamente que Jesus esteja distante da sua vida. Pelo contrário, ele é como aquele pai que está torcendo para o filho: ande e venha até a mim. É como aquele pai que está deixando o filho criar as suas próprias responsabilidades e caminhar com maturidade a caminhada da fé. Vamos para o terceiro bloco, e este terceiro bloco é algo maravilhoso. Antes de eu comentar ele, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Diariamente nós postamos conteúdo de devocional como este, e você pode acompanhar a leitura comigo e ser edificado através da palavra de Deus, e é um prazer receber você como membro neste grupo. Amém? Vejamos então o terceiro bloco, a ação de Jesus Cristo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Oh meu Deus, coisa maravilhosa que nós vemos aqui. O que? O poder de Jesus Cristo sobre a natureza. O poder de Jesus Cristo como Criador dos céus e da terra, aonde o mar e o vento tem que bater continência para ele. Ou seja, Deus tem o controle, Jesus tem o controle de todas as coisas. E nós entendemos isso um pouquinho à frente no Evangelho de Mateus também, citado já nesse vídeo, no capítulo 28, no versículo 18, que diz, Jesus dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Jesus está no controle. Você que está passando por uma situação de dificuldade, saiba disso, Jesus está no controle. É difícil o momento, é complicado as situações, mas entenda que Jesus tem o controle. Na hora que ele achar necessário despertar e aquietar o mar e o vento, ele irá fazer. Por quê? Porque ele não vai deixar que o mar venha matar a sua vida, que a tempestade venha destruir você. Ele não vai deixar, desde que você faça como os discípulos. Vá até Jesus e diga: Jesus, nós vamos morrer, ajuda nós. E Jesus vai ajudar com certeza. Vejamos então o quarto bloco, o questionamento. Então lhes perguntou: por que sois assim, tímidos? Ainda não tendes fé? Em um outro evangelho ele vai perguntar: onde está a vossa fé? Que é no evangelho de Lucas. O que Jesus estava promovendo aqui? Era uma aula. Jesus estava querendo ver o que os discípulos iriam fazer diante da dificuldade. Ou eles iriam pedir auxílio para ele, ou eles iriam utilizar da fé. Por quê? Porque em toda a história eles já estão aprendendo com Cristo. Jesus já está falando da fé, Jesus já está falando da palavra, Jesus está com eles. Então o que Jesus estava ensinando? Gente, meus discípulos queridos, utilizem a fé. Em meio às dificuldades, utilizam a fé. Em meio às crises, utilizam a fé. Hebreus capítulo 11 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele existe, e depois, que ele é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Ou seja,
Quem está servindo a Jesus Cristo, quem serve a Deus Pai, quem serve ao Espírito Santo, em meio às crises da vida, o que nós devemos fazer é nos lançar a Deus e pedir dele alguma coisa para nós, porque ele fará, porque isso então é fé. Ou ele dirá sim, ou ele dirá não, mas o nosso posicionamento deve acontecer no meio das dificuldades da vida. E em quinto ponto é o espanto em ver o que Jesus podia fazer. Então eles diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus Cristo, o Senhor dominador de todas as coisas. E eles então entenderam e viram que Jesus era muito mais do que um homem, era muito mais do que uma pessoa, mas era o próprio Deus encarnado andando na face da terra. E eles tinham agora este conhecimento que diante das dificuldades eles deveriam clamar por socorro a Jesus Cristo. E então nós vamos orar apresentando o nosso dia e nós vamos pedir a bênção de Deus e que Ele nos dê ousadia e fé diante das nossas dificuldades. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor a nossa sexta-feira, pedindo ao Senhor Deus as bênçãos do céu. Pedimos que o Senhor, meu Deus, venha derramar da graça do Senhor sobre aqueles que estão passando por dificuldade, tempestade, Senhor. O Senhor conhece as dificuldades de cada um que acompanha este canal. O Senhor sabe, ó Deus eterno, o que cada um passa, Pai. E nós apresentamos a vida deles e pedimos que o Senhor, meu Deus, venha os guardar, proteger, livrar do mal. E Deus dê ousadia e dê fé aos teus filhos para que eles possam vencer as batalhas e as tempestades da vida. Abençoe a nossa sexta-feira, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. E amanhã eu te espero aqui para mais um devocional.